Bem-vindos a mais esta aula de matemática. Aqui quem fala com vocês é o professor Henderson e neste momento nós vamos trabalhar um conteúdo de 8º ano de vital importância. A nossa álgebra, que é um conteúdo extremamente importante para o ensino médio, não apenas para o fundamental, começa com uma partezinha básica que é monômios. Então hoje nessa aula eu vou trazer para vocês quais são as partes, o que compõe o monômio e o que são monômios semelhantes, dentre outras coisinhas mais. Então, para isso, eu preparei para vocês aqui uma apresentação, onde nós vamos passar lentamente por essas explicações e por alguns exemplos também. Inscreva-se no canal, deixe o seu comentário caso tenha alguma dúvida e sem mais perda de tempo, vamos para a nossa aula. Bom, a primeira coisa é a definição. A gente define como monômio ou simplesmente um termo algébrico como sendo um número, então um número qualquer, 17, 35, menos 4, menos 1/3, isso é um monômio. Só que também vai ser um monômio quando a gente tiver uma expressão algébrica onde a gente vai ter números e letras. Vai ter multiplicações entre esses números e letras, apenas multiplicações. E nós não teremos letra no denominador em momento nenhum. Se acontecer de obedecer a uma dessas condições, ou seja, ser apenas números, ou quando for números e letras, e entre os números e letras houver apenas multiplicações, nós temos o que a gente conhece como monômios. Bom, e aí então a gente vai ver que vai ter alguns nomezinhos, coeficientes, parte literal, e aqui eu já trouxe para vocês que o coeficiente é a parte numérica de um monômio. E a parte literal nada mais é do que as variáveis, ou seja, as letras, junto com os seus expoentes. Então, antes da gente realmente entrar nessa parte, vamos recordar um pouquinho da série anterior sobre algumas convenções que foram estudadas sobre o estudo da álgebra, como que a gente usa as letras em matemática. Então, a primeira coisa, a gente pensar que tem uma forma de escrever que torna-se reduzida. Se eu pegar uma expressão desse tipo, x mais x mais y mais x mais y mais x mais y mais x mais x mais y, eu não vou escrever desse jeito. Eu posso reescrever como 6x mais 4y. Olha como ficou mais simples. Mas tudo isso só é possível porque eu sei que eu posso utilizar a propriedade comutativa. Então eu posso trocar os termos de lugar em uma adição que eu não altero o meu resultado. Então esse x aqui, eu vou colocar todos eles próximos. Fica desse jeito. Depois eu posso simplesmente escrever a adição de parcelas iguais como multiplicações. 1x mais 1x são 2x mais 1x, 3x mais 1x, 4x. Então, na verdade, vai ficar 6 vezes o x, pode ver que o x realmente aparece 6 vezes, mais 4 vezes o y. E lembrando que eu não posso somar x com y porque são coisas diferentes e eu não sei o valor de x e o valor de y. Só que para tornar mais simples ainda, existe uma convençãozinha básica que é o seguinte: o sinal de multiplicação entre dois fatores, sendo um deles um numérico e o outro algébrico, eu posso descartá-lo. Então, eu não preciso do sinal de multiplicação entre 6 e o x, e não preciso do sinal de multiplicação entre o 4 e o y. Então, ficaria apenas 6x mais 4y. Bom, então, o que é esse 6x? O que é o 4y? Cada um desses dois termos, o 6x é um exemplo de monômio e o 4y também é outro exemplo de monômio. Mas olha um outro exemplo aqui. Se eu quisesse escrever a expressão x vezes y mais x vezes x mais y vezes y, essa expressão grande aqui, ó, ela pode ser reescrita apenas dessa maneira aqui, fazendo um processo similar ao anterior. Veja só. Eu posso pegar e utilizar a propriedade comutativa aqui nessas adições. Então, por exemplo, eu vou pegar os x vezes x e colocá-los aqui no início. Depois eu vou vir com x vezes y e colocá-los próximos também. E no final eu venho com y vezes y. A ordem aqui tanto faz.
Eu coloquei dessa forma porque me interessava. O que interessa é colocar próximos os que tiverem as mesmas letras. Então aqui eu usei a propriedade comutativa. Agora, eu vou fazer a mesma coisa de antes. Vou escrever as adições de parcelas iguais como multiplicações. Então, olha só, eu tenho duas vezes o x vezes x. Então, eu posso escrever duas vezes x. Eu tenho 3 vezes o x vezes y. Então, eu posso escrever 3 vezes x vezes y. E agora eu posso fazer uma coisinha além. O sinal de multiplicação entre dois fatores, eu já sabia que entre número e letra não precisa aparecer. Mas entre letra e letra, ele também não precisa aparecer. Então, olha só. Eu vou pegar aqui e lembrar também que eu posso escrever multiplicação de fatores iguais como uma potência. Então, x vezes x fica x ao quadrado. Uma coisa vezes ela mesma é ela elevada ao quadrado. Então, ficaria 2 vezes x ao quadrado, tirando o sinal de multiplicação, que não é necessário entre um número e uma letra, eu fico com 2x ao quadrado. Aqui, x vezes y, posso tirar o sinal de multiplicação. Entre o 3 e o xy também tiro, obtenho 3xy. E y vezes y, multiplicação de fatores iguais, eu posso escrever como uma potência. Eu simplesmente pego aqui e só lembrar, tem o expoente 1, a regra verdadeira é multiplicação de potências com a mesma base. Eu conservo a base e somo os expoentes. Aqui tem o expoente 1, aqui também tem o expoente 1, então eu conservo o y e faço 1 mais 1, 2. Fica y ao quadrado. Não posso juntar coisas diferentes, então essa é a minha resposta. Mas o que eu tenho aqui? 2x ao quadrado, 3xy e y ao quadrado são tudo exemplos de monômios. Bom, passado isso, nós vamos ver algumas coisinhas que vão facilitar nossas escritas ainda mais. Algumas coisinhas foram definidas para a gente poder padronizar. Então, a partir de agora, não é que é obrigatório, mas olha só, o produto entre variáveis ou entre um coeficiente, um número e uma letra, uma variável, será exibido sem o sinal de multiplicação. Ou seja, ao invés de ficar escrevendo 3 vezes x, vamos escrever direto 3x. X vezes y, nós vamos escrever xy. 4 vezes m vezes n ao cubo, nós vamos escrever como 4mn ao cubo. Primeira regrinha é essa. Segunda convenção que nós temos. Quando a gente tiver que escrever um produto entre variáveis e um coeficiente, ou seja, letras e números, o coeficiente, o número, vai ser escrito em primeiro lugar. Então, você não vai encontrar x7, você vai encontrar 7x. Você não vai encontrar x8y, você vai encontrar 8xy. Você não vai encontrar a ao quadrado b ao cubo menos 5 dessa forma aqui. O que você vai encontrar é o número antes, ou seja, menos 5a ao quadrado b ao cubo. E não se esqueçam que em todos os casos, entre número e letra, ou entre letra e letra, existe o sinal de multiplicação escondido ali, tá? A terceira condição aqui, ela vem para quando o coeficiente é 1 ou menos 1. Se o coeficiente for 1, ele não aparece, ele é omitido. E se for menos 1, aparece apenas o sinal de menos para dizer que é negativo. Então, 1 vezes x é x. Menos 1 vezes x é menos x. 1ab é ab. Menos 1ab é menos ab. 1p² que é o quadrado é p² que é o quadrado. Menos 1p² que é o quadrado é menos p² que é o quadrado. Ou seja, 1 e menos 1 não aparecem. Quando o coeficiente for 1, a letra aparece sozinha, mas se quando o coeficiente fosse menos 1, a letra aparece com o sinal de menos antes dela. Bem tranquila essa regrinha aqui, que facilita muito o nosso estudo posterior, tá? Agora sim, nós vamos para as partes de um monômio. Então, um número é um monômio, mas também a letra com números, e entre elas tendo apenas multiplicações, também é um monômio. As letras serão chamadas variáveis
E parte literal é a letra junto com o seu expoente. E o coeficiente numérico, nada mais é do que o número que acompanha essas letras. Então, olha esse exemplo. 8xy. 8 é a parte numérica. 8 é o nosso coeficiente. E xy é a nossa parte literal. Menos p a quarta, que é o quadrado. Olha que o 1 não apareceu, mas ele está aqui. Então, menos 1 é o nosso coeficiente e p a quarta, que é o quadrado, é a nossa parte literal. Menos 5a ao quadrado b ao cubo c. Menos 5 é a parte numérica, é o nosso coeficiente, e a ao quadrado b ao cubo c é a nossa parte literal. Aqui, x. Ué, Rendas, x se não apareceu o número, é porque o coeficiente é 1, é a nossa convenção. Ele não aparece, então 1 é o coeficiente e x é a nossa parte literal. E como último exemplo aqui, o número 7. 7 é número, então é o nosso coeficiente. Rendas, cadê a parte literal? Esse monômio é como a gente tem um exemplo aqui. Um número é um monômio. O número é um monômio que não possui parte literal. Então, simples assim. E a partir de agora a gente dá conta de definir, então, o coeficiente de um monômio é a parte numérica dele. Já a parte literal são as variáveis com seus respectivos expoentes. Então, eles têm que ter os mesmos eles têm que ter letras e expoentes ali. Se o expoente for 1, não precisa aparecer. E agora a gente é capaz de definir o grau de um monômio. Para definirmos o grau de um monômio, basta somar os expoentes das variáveis. Por exemplo, esse aqui é um monômio com duas variáveis e o grau dele é 6. Por que 6? Expoente 4 e expoente 2. Somados dão 6. Esse monômio aqui já tem 3 variáveis e o grau dele é 7. 2 do A, 3 do B e 2 do C somados realmente dá 7. E esse último exemplo aqui, esse exemplo aqui, x é um monômio de uma variável. E por que grau 1, Henderson? Aqui, ó, o expoente que está escondido aqui, sempre que alguma coisa estiver sem expoente é porque o expoente é 1. E quando a gente se deparar com um número é um monômio que está sem variável. Então, nesse caso, a gente tem grau 0. Então, todo número é um monômio de grau 0. Todo monômio que tiver grau 0 é porque ele possui apenas coeficiente, ele não possui parte literal. E aí, então, agora a gente consegue definir um negocinho que vai ser muito importante para podermos fazermos adições e subtrações envolvendo monômios. Definir monômios semelhantes. Dois monômios são semelhantes se possuírem exatamente a mesma parte literal. Tem que ter a mesma parte literal igualzinha, tá? Então, por exemplo, olha aqui, uma tabelinha com alguns semelhantes e não semelhantes. Esses dois aqui são semelhantes. Olha a parte literal. B a quinta em ambos. Esses dois são semelhantes. A parte literal de ambos é AB. E esses daqui também são semelhantes. A parte literal deles é m ao quadrado n. Agora, olha um exemplo de monômios não semelhantes. Esse aqui, a ao quadrado b e ab ao quadrado. Aqui o quadrado é do a e aqui o quadrado é do b. Não são semelhantes. Menos 5a e menos 5b. Não são semelhantes. Mas os dois têm menos 5, mas menos 5 é coeficiente. Para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal. E esses daqui, por que não são semelhantes? Tem p ao cubo, tem o q ao quadrado, mas aqui eu tenho um r e aqui o que eu tenho é um s. Então, monômios semelhantes têm que ter exatamente a mesma parte literal. E para fechar a nossa observaçãozinha aqui, ó, quando o nosso coeficiente for fracionário, ele pode aparecer a fração antes da parte literal ou o denominador da fração aparece abaixo da parte literal. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui. Esse 1 está escondido aqui, ó. Então, menos 1/3 de m ao quadrado n é a mesma coisa que menos m ao quadrado n sobre 3. Outro exemplo. P ao cubo q ao quadrado r sobre 7. Aqui tem o 1.
Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 7, 1 sétimo de P ao cubo, que é ao quadrado, R. E para fechar, mais um exemplo, 2 nonos de A. É a mesma coisa que 2A sobre 9. E assim a gente encerra os nossos monômios semelhantes. Então, dessa aula, o que tem que ficar para vocês? Saber o que é um monômio e as nossas convenções de escritas algébricas de modo a simplificar essa maneira de escrevê-las. Tendo compreendido isso, você já deu um grande passo para poder entender como a álgebra funciona de agora em diante e será uma ferramenta importantíssima para todos os conteúdos que há de vir. Fiquem com Deus e até uma próxima aula.